Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de manejo, reprodução e bem-estar animal. Hoje nós vamos falar de um tópico específico, que é a tipificação de carcaça, né? Essa tipificação de carcaça ela é extremamente importante para quem fornece animais para abate no frigorífico, né? Mas para a gente fazer um entendimento e entrar na tipificação de carcaça, inicialmente é bom que a gente tenha algum entendimento primeiro o que vem a ser uma carcaça, né? Então a gente classifica como carcaça ao animal após abatido, sangrado, esfolado, eviscerado, desprovido de cabeça, mãos e pés, rabada, glândula mamária se for fêmea ou testículos se forem machos, né? Lembrando que a cabeça ela deve ser retirada aí bem no encontro da coluna vertebral, ou seja, retira-se ela entre o osso occipital, que está no crânio do animal, e a primeira vértebra cervical, que é chamada de atlas. Então, nós vamos separar o occipital do osso atlas. A partir desse momento, nós temos o que é chamado de carcaça. Porém, nós temos que fazer alguns outros entendimentos. Como é que eu vou calcular o rendimento da carcaça? É muito comum vocês escutarem aí, o gado de fulano deu 50% de rendimento, o gado de ciclano deu 57%, deu 55%. Então tem N variáveis, né? E essa classificação, né, esse rendimento de carcaça, ele é complicado porque ele tem várias variáveis. Então vamos imaginar, de maneira geral, por definição, eu tenho o que é o rendimento de carcaça? Né? É o peso da carcaça quente na hora que o animal acabou de ser abatido, dividido pelo peso do animal vivo. Então vamos supor, um animal de 500 quilos, eu pesei ele vivo na propriedade, chegou lá no frigorífico e ele deu 250 quilos. Então quer dizer que ele teve um rendimento de 50% de carcaça. Tá? Isso para exemplificar só. Mas nós temos variáveis, como eu já citei. E essas variáveis são de extrema importância. Porque às vezes o cara fala, mas meu animal rendeu menos do que o outro, tinha que render mais. Então a gente tem algumas vertentes que nós vamos colocar aqui agora. Primeira vertente que eu tenho, né? Eu tenho uma pesagem que vai influenciar muito no rendimento de carcaça, é a pesagem do meu animal na propriedade, antes dele ser embarcado para ir para o frigorífico. Então, nós temos algumas restrições que são feitas a esses animais para a gente ter uma padronização do nosso rendimento de carcaça. Primeiro, eu tenho 3 cenários aí, né? Eu tenho o cenário 1, 2 e 3, e aí no cenário 1, eu tenho uma restrição alimentar. Eu fiz lá uma restrição alimentar no meu gado, por exemplo, 12 horas antes do abate. O peso do meu gado no frigorífico ele deu 291,6 kg. Ele perdeu 1% do peso vivo, que equivale a 5,4 quilos, né? Sabendo que o peso de fazenda foi 534 quilos, ponto 6, por exemplo. Isso, ele já perdeu isso aqui antes de ser pesado, os 5,4 quilos. Então ele deu um rendimento de carcaça de 54,55%. Quando o produtor resolve fazer o cenário 2, né, que ele dá uma restrição tanto hídrica quanto alimentar, notem vocês que o peso no frigorífico é o mesmo para os 3 cenários, né? O animal perdeu 3% do peso vivo, ou seja, 16,2 quilos de peso vivo, totalizando aqui o peso da fazenda de 523,8 quilos. Então, notem que esse animal deu um rendimento de carcaça maior. Gente, no terceiro cenário, não teve restrição de nada, o animal pesou lá no frigorífico 291,6 kg, não teve perda de peso porque ele continuou comendo e bebendo, né? O peso da fazenda foi 540 kg e o rendimento de carcaça diminuiu para 54%. Bom, vamos avaliar esses cenários que eu citei para vocês. Uma primeira avaliação, e aqui eu acho que a gente tem que levar muito em consideração, é a padronização. Qual tipo de cenário que eu quero utilizar para os meus animais? Eu tenho algumas limitações com alguns cenários. Primeiro, o cenário 2, que deu maior rendimento de carcaça, para mim ele não é interessante, porque eu corto tanto o alimento quanto a água do animal.
E nessa época de calor não é ideal você cortar a água em momento nenhum. Ah, se eu não restringir, por exemplo, esse alimento, nem alimento nem água, então ele vai sair do coxo direto para poder ser pesado. Eu tive um rendimento maior, mas o conforto do meu animal foi maior. O que que eu indico, né? O que eu trabalho, né? Se eu vou dar uma restrição para o animal, eu vou dar uma restrição alimentar somente. Eu não vou tirar a água desse animal. Porque esse peso aqui, pessoal, de fazenda, ele serve só para saber quanto meu animal está rendendo a carcaça. Ele não vai impactar nada no que eu vou receber. A não ser que você está vendendo um animal para outra pessoa revendê-lo, aí é diferente. Mas para quem manda para o frigorífico, o ideal, pessoal, é a gente fazer uma restrição alimentar aí em torno de 12 a 18 horas só. Tá? Eu não aconselho mais do que isso. Até vejo com bons olhos a restrição de 12 horas, por quê? Porque esse animal vai ganhar em 12 horas de alimentação, ele não vai te agregar nada lá no frigorífico. Tá? E não é porque ele vai melhorar o rendimento de carcaça que eu estou dando esse conselho. Porque em 12 horas você economiza ração, você economiza silagem, né, do animal confinado, é claro. E isso aí, para nós, é diminuição de gastos. E não vamos ter perda no peso final do animal lá no frigorífico. Então, eu prefiro o cenário 1 com essa restrição alimentar de 12 horas, tá? Eu acho que atende bem o que a gente precisa, tá certo? Por uma maneira viável, porque o que o animal vai comer nas últimas 12 horas, ele não vai conseguir converter em peso. Então, por isso que é interessante pela economia do alimento, tá? Mas isso, se não fosse a economia do alimento, o cenário que eu utilizaria seria o cenário 3. O 2 eu sou muito relutante contra ele, tá certo? E a gente precisa avaliar uma série de coisas. Esse rendimento de carcaça, ele se dá diretamente de acordo com a categoria que nós vamos estar utilizando, né? Então, por exemplo, machos inteiros dão um rendimento de carcaça melhor, né? 55,85%. Já os castrados, 54,68%. Em contrapartida, as fêmeas, de maneira geral, são os animais que menos dão rendimento de carcaça, né? Tanto novilhas quanto vacas têm um rendimento de carcaça médio aí de 51,94%. E acrescento mais a vocês, as vacas tendem a aproximar ao rendimento de 50%. Já as novilhas conseguem esse rendimento aí maior um pouquinho, até 52, 52,5%. Então a pior categoria que a gente tem quanto a rendimento de carcaça são das vacas. Nessa situação, eu também tenho que pontuar aqui a genética utilizada. Então, foi feito um trabalho aí em duas raças, né, com a mesma idade, né, a raça meio, o Angus, né, como representante os meio sangue, e a raça Nelore. Então, vejam bem, o peso de embarque do Angus foi 554 quilos, né, tendo um peso final de carcaça de 310,2 quilos, enquanto que um rendimento 56% de rendimento de carcaça. Isso no meio sangue. Em contrapartida, o gado Nelore, confinado nas mesmas condições do Angus, na mesma idade, ele deu um peso de embarque na fazenda aí de 476 quilos, com um rendimento de carcaça 55,1, olha, quase 1% a menos do que o meio sangue Angus, e o final da carcaça dele no frigorífico, 262 quilos. Gente, quase 48 quilos de diferença, isso é mais de 3 arrobas. Hoje, isso aí vai me dar nada, R$ 750 de diferença. Então é muito significativa essa diferença para quem implementa os manejos corretos, o bem-estar animal, a nutrição e a genética, né, proveniente dos cruzamentos industriais. Então, voltando, né, ao nosso tema principal da aula, isso aí é só para agregar valor ao conhecimento de vocês. A classificação de carcaça, né, ela é definida pelo acabamento de gordura, né? Ela pode ser descritiva, vocês veem aí na figura o rapaz fazendo a anotação e classificando as carcaças no olhômetro, né? Geralmente essa classificação é feita de maneira visual e aí ela é meio subjetiva.
né? Vocês vão entender por quê de acordo com o que vai ser passado a aula. Porém, um método mais objetivo de fazer isso aí é através de equipamentos computadorizados, né? Fazendo análise de vídeo, né? Mas isso aí hoje ainda não é muito utilizado. O que é mais utilizado mesmo é o olhômetro, né? E aí, como cada um tem uma visão da classificação, então a gente pode ter alguns erros aí de faixas etárias. Bom, mas para princípio de tipificação, nós utilizamos aqui agora um material muito bom realizado pela JBS, né, que está citado no final lá das referências utilizadas. Esse material da JBS ele trabalha de maneira geral com a avaliação tipo farol. O que é avaliação tipo farol? Né? O vermelho é indesejável, o amarelo ele é tolerável e o verde é o que a gente precisa buscar. Então, o vermelho não queremos, verde é o ideal e amarelo pode ser aceito, né? Então, de maneira geral, o vermelho, nós temos duas classificações. Primeiro, é um padrão indesejável, por quê? Porque não tem gordura no animal. E lá embaixo vocês vão ver que o padrão 5 também é indesejável, porque, ao contrário do primeiro, a gordura está em excesso. Então são dois padrões indesejáveis aí no farol de avaliação. Enquanto que o amarelo ele é tolerável, né? Tem presença de gordura, mas ela é escassa. E aí nós temos o 2 menos, o 2 normal e o 2 positivo. Nós vamos ver aí nos próximos slides cada uma dessas carcaças como ela é classificada. O padrão desejável, em verde um pouco mais claro aí, né? Ela tem uma gordura mediana, também é classificada em 3 menos, 3 normal e 3 mais. E, por último, o verde mais escuro é a padrão desejável porque, além de ter gordura, ela está distribuída uniformemente na carcaça. Então, são os fatos que a gente deve estar elencando para vocês quanto a essa avaliação tipo farol, né, montada pela JBS. Primeiro nível aí, que a gente vai estar trabalhando. Padrão indesejável para gordura ausente, né? Seria a pior carcaça que a gente teria. Pode olhar a foto da carcaça aí, pessoal. Vocês não veem gordura em lugar nenhum, tá? Totalmente desprovido de gordura. Então esse é o animal que a gente não deseja no frigorífico, né? É um animal que ele tem até uma cobertura de carne razoável, mas ele não tem deposição de gordura. E isso desvaloriza a carcaça. Quando a gente vai na sequência, nós temos aí um padrão que ele já passa a ser tolerável, mas ainda tem pouca gordura, né? E é um 2 negativo, né? Um 2 menos. Então, a gente tem essa gordura só resquícios de gordura esparramados no animal, né? Ela está quase que ausente. Essa camada de gordura começa a aparecer, o animal com mais 30 dias de confinamento, com certeza iria evoluir desse quadro, né? E após o resfriamento dessa carcaça, aonde é medida a espessura do contrafilé, que na altura da penúltima costela, ela é de 0 a 1 milímetro, então quer dizer, ela é resquício mesmo. Em contrapartida, a gente evolui para o 2, né? O 2 normal, e aí nós temos aí que já tem um pouco mais a presença de gordura, né? Mas ainda é muito pequena, tá certo? E aí, na medida do contrafilé onde é utilizado, ela está entre 1 e 2 milímetros. Quanto a uma situação, né? 2 mais, né? Que é o padrão tolerável ainda, apesar da gordura estar escassa, nesse momento agora, ela já é a melhor situação do que nós vimos até o presente momento, né? Apesar de ter muito pouca gordura ainda cobrindo a carcaça do animal, já está aparecendo gordura, né? E a medida de contrafilé, da gordura no contrafilé, ela já está em torno de 2 a 3 milímetros. Então já começamos a melhorar o cenário da minha carcaça. Mas notem vocês ainda que aonde fica a picanha, que é aí no quarto traseiro, onde fica o próprio contrafilé,
ainda é muito escassa essa gordura. Então as carnes nobres, principalmente para churrasco, ela tem que ter cobertura de gordura. Por quê? Porque se a carne não tiver cobertura de gordura, a carne não tem gosto. O que dá o sabor, a saborização à carne é justamente a cobertura de gordura. Nós passamos a partir daí ao cenário, né, desejável, né, onde a cobertura de gordura já aumenta, né, ela já tem uma camada aí melhor do que a 2 positivos, né, essa 3 negativa ou essa 3 menos. Então eu já começo a melhorar até o entendimento de padrão desejável a partir do 3 menos, né? Essa gordura medida no contrafilé, ela já passa a ter de 3 a 4 milímetros. Então notem vocês que estamos melhorando a cada slide a nossa carcaça. No momento em que nós passamos agora para o 3 normal ou regular aí, né, a gordura subcutânea já é um pouco mais espessa do que na 3 menos, né, e quando eu faço o resfriamento da carcaça, que eu vou fazer a medida de contrafilé, né, lá na altura da penúltima costela, essa medida já é de 4 a 5 milímetros, então já é bastante desejável essa medida. Então aqui eu já consideraria assim, é o padrão desejável, né? Já consigo tolerar, está melhor do que o 3 menos, então a gente já começa a ter um andamento para uma carcaça perfeita, né? Para uma carcaça mais bem aceita no mercado. Nosso próximo tipo de carcaça aí, né, que tem a gordura mediana, que também é um padrão desejável, ela está em torno aí de 3 positivo, né? Então essa classificação de 3 positivo já mostra uma gordura abundante em toda a carcaça, né? Quando faz-se o resfriamento da carcaça, nós já encontramos lá no contrafilé uma variação de 5 a 6 milímetros de gordura. Isso implica que eu estou próximo do meu padrão desejável, né, o top de todos. Quando nós vamos para a minha carcaça, vamos dizer assim, entre aspas, perfeita, né, eu tenho justamente que ela está toda coberta, né, de gordura, ela tem uma distribuição bem uniforme, tá certo? Então a gente já quase não vê mais os relevos de musculatura, né? Não vê musculatura saltando, não vê músculo descoberto, tá certo? E quando faz um resfriamento dessa carcaça, o contrafilé dela está de 7 a 10 milímetros, né? Para facilitar o entendimento aí, essa cobertura de contrafilé vai estar em torno aí de um dedo mais ou menos. Isso é o desejável, pessoal. Isso aqui é o sonho de todo produtor, conseguir produzir uma carcaça número 4 com a gordura distribuída uniformemente, né, sem excesso de gordura, porque o excesso de gordura ele também é penalizado. Então essa figura eu gostaria que vocês guardarem na imagem de vocês, e esse é o nosso objetivo final lá no frigorífico. O último tipo de carcaça, que é classificado como tipo 5, né, é um padrão indesejável porque ela está excessamente gorda, tá certo? Então, tem uma camada de gordura variando em todo o seu tecido subcutâneo, né, em torno de 10 a 20 milímetros. Então, isso aqui é muito gordo, pessoal. E vai ter uma perda muito grande porque esse tanto de gordura ele satura. Tá certo? E o mais impressionante, após o resfriamento da carcaça, né, o contrafilé, ele tem mais de 10 milímetros, então ele se torna indesejável. Você já imaginou você comprar um contrafilé aí que tem 3 dedos de carne e 2 dedos e meio de gordura? Então é uma carne assim, que o mercado para ela não é tão interessante, e os frigoríficos acabam penalizando essa carcaça excessivamente gorda, pagando um valor abaixo daquela carcaça classificada como 4, por exemplo. E eu deixo aqui uma experiência para vocês que uma carcaça desse tipo, além dela ser penalizada no frigorífico, ela já penalizou o seu bolso, porque é muito barato, né, entre aspas, você pôr carne no animal. O carne é gordura.
E se essa gordura passou do ponto igual a carcaça seca, isso significa que você gastou muito dinheiro com esse animal já deu prejuízo pelo tanto que ele comeu e vai continuar te dando prejuízo porque o frigorífico vai pagar um valor abaixo do mercado nessa carcaça específica. Tá? Então eu gostaria de estar elencando esses principais pontos quanto à tipificação de carcaça. Vou estar disponibilizando também um trabalho do JBS por completo na página de vocês, para que vocês possam estar acessando também e terem isso aí como material de consulta. Tá certo? É um material muito bom de onde foi retirado esses slides, né? Então, pessoal, nessa situação, a gente tem que pensar muito bem em o que produzir, como produzir, né? Temos que ser efetivos na nossa produção. Não podemos perder tempo com carcaças extremamente grossas, gordas e nem carcaças muito magras. Então, temos que preocupar, genética, nutrição e manejo é o nosso tripé da nossa criação. Tá? Pensem muito nisso quando forem escolher qualquer ramo da pecuária de corte para trabalhar. Vocês têm que ter esse tripé: genética, nutrição e manejo. Tendo isso, pessoal, vocês já têm uma grande chance de terem sucesso, né, na produção, independente das altas e baixas do mercado. Eu gostaria de externar aqui na aula o meu agradecimento, né, às bibliografias de onde foram tiradas essa aula. Está aí para consulta de vocês, podem ficar à vontade, né? Alguns dados quanto à classificação de carcaça e rendimento, eu tirei do Manual de Rendimento de Carcaça, né, que foi escrito por Rosato, está disponível aí nesse site que eu coloquei. E as figuras e as colocações da tipificação em si, do número 1 até o número 5, eu fiz a retirada desse material, né, da classificação de carcaça bovina, produzida pelo JBS, onde o seu autor principal é o Silva et al., tem vários outros autores, e também deixo aqui, né, esse link para que vocês possam acessar o material por completo. Isso é de grande ajuda para quem quer entender como funciona essas tipificações de carcaça avaliadas no frigorífico. É de extrema importância que vocês façam essa consulta para entender de uma maneira geral como funciona essa classificação, né? Na aula a gente dá um roteirinho básico com coisas sugestivas, mas se vocês quiserem entender a fundo, podem acessar lá o JBS, lá, né? Classificação de carcaça bovina, e vocês vão ter mais informações a esse respeito. Poderão estar se aprofundando no assunto. Correto? Pessoal, eu nesse presente, né, estou encerrando a nossa unidade curricular de manejo, reprodução e bem-estar animal. Agradeço vocês de coração a paciência, né, a dedicação, tá, que vocês empenharam durante esse curso. Lembrando que nossas atividades ainda estão abertas, podem fazer, eu estou dando feedback. Nós vamos estar com as últimas aulas, eu não vou postar atividade, vou deixar apenas os fóruns de discussão para que a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Nossa disciplina vai ter uma prova final ainda, que ela deve ser realizada aí em torno da primeira semana de outubro. Eu peço atenção a vocês, porque essa atividade final vale 40 pontos, né? Peço para que vocês ajustem as atividades que até o momento não foram realizadas, tá certo? Para que a gente possa ter um bom andamento. No mais, agradeço a oportunidade mesmo de ter convivido com vocês aí durante esses 2 meses, né? Foi muito importante esse relacionamento que a gente está tendo nessas épocas difíceis onde estamos com essa pandemia. Né? É um momento de alentar, é um momento de oferecer o conhecimento, mesmo que de maneira remota. Né? Adoraria ter vocês numa sala presencial, mas nesse momento não é possível. E peço a vocês também que fiquem de olho no nosso site, né? Aqui do IFTM Campina Verde. Nós temos mais projetos para continuar essas ações de aulas online, tá? Futuramente aí tendo a possibilidade de novo, eu tenho entendimento que a gente vai oferecer o curso de bovino cultor de leite,
né? Provavelmente aí para o ano que vem. Mas eu peço sempre dê uma passadinha, dê uma olhada nas notícias do nosso site, porque podem ter mais coisas interessantes, né? Nós temos aqui o curso em agropecuária, o administração e informática, e esses cursos também pretendem ofertar mais oportunidades nesse sentido, como foi ofertada a bovinocultura de corte, tá? Deixo aqui o meu abraço, fiquem com Deus, se cuidem e muito obrigado pela oportunidade de passar um pouco do conhecimento que tenho a vocês. Espero ter contribuído no aprendizado durante essa unidade curricular. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.